tudo bem com vocês? Cibele Godoy aqui falando e eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para a nossa corrente do bem no nosso vídeo do conhecimento, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. O assunto do nosso vídeo de hoje é a ingratidão de quem não conhece a história toda. E aposto que você acabou de pensar em alguém, então vamos ao que eu quero dizer? No livro lá de Marcos, capítulo 8, 31, diz o seguinte: Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Aqui, Jesus começou a contar para os seus discípulos o que ele teria que passar, né? Que ele seria morto, depois ele se ressuscitaria. Mas tem coisas, irmãos, que a gente só consegue aceitar e entender quando a gente tem uma coisa chamada visão espiritual. Quando a gente consegue entender coisas lá no futuro, né? Ah, Cibele, mas então aqui Pedro só quis defender a Jesus. Realmente. Mas ele estava olhando para as coisas carnais. Ele estava olhando para a dor que Jesus ia passar, para a luta que ele ia passar, mas não estava olhando para o prêmio. Porque depois que Jesus foi ressurreto naquela cruz, depois que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, rasgou-se o véu do templo e hoje nós temos a nossa comunhão com Cristo porque ele decidiu não focar nos problemas, não focar na dor e sim focar no objetivo, na solução, né? E hoje eu quero falar para vocês da ingratidão da pessoa que não conhece a história toda, né? Às vezes eu assisto filmes ou séries e aí a gente vê, né, quanta coisa acontece ali, você assistindo, você sendo o espectador, né? Quantas coisas acontecem, quantos imprevistos acontecem, quantas discórdias, quantas brigas acontecem por erro de comunicação, por falta de conversar, por falta de falar um com o outro, né? E aqui aconteceu isso há tantos anos, né? Acontece até o dia de hoje, aconteceu isso há muitos anos e acontece até o dia de hoje. Satanás brinca com as nossas perspectivas para poder colocar um contra o outro, né? Então aqui ele foi falar para Pedro que ele iria morrer, não só para Pedro, né? Que ele iria morrer, que ele ia ter que passar por provações, que depois ele seria ressuscitado depois de 3 dias. Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não merece. Por que o Senhor tem que passar por isso? O Senhor não fez nada. Tanta luta, tanta dor, tanta aflição, para quê? E aí Deus falou para ele: arreda-te de mim, Satanás, porque Deus percebeu que o que estava em Pedro não era nada espiritual. Porque quando a gente está na visão espiritual, a gente está fazendo aquilo que o Senhor agrada, você consegue entender que por trás da sua dor, por trás do seu sofrimento tem propósito. Você às vezes não sabe dizer o que é aquele propósito, né? Aqui Jesus claramente sabia que ele veio para salvar, porque Deus nunca escondeu de Jesus a missão dele, né? Mas às vezes a gente, com as nossas limitações, pode não saber o que tem por trás, mas a gente tem que focar no quê? No tamanho do Deus que nós servimos, e que o Deus que nós servimos não é um Deus tirano, que gosta que traga sofrimento sobre as nossas vidas, que traga desgraça. Não, a maioria das coisas que vêm até nós, que Deus permite que cheguem até nós, são para o nosso aprendizado, são para o nosso crescimento, são para o nosso próprio bem, porque Ele é um Deus, um Pai de amor, né? Deus falou assim: eu não vou te chamar, eu vou te chamar de amigo, eu não vou nem te chamar de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu vou te chamar de amigo, porque você sabe. Olha, gente, essa Bíblia aqui, Deus está tudo contadinho pra gente, é só ler. Você vai ver que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui fala que a gente passaria por essas dificuldades, pelas nossas aflições, pelos nossos medos, mas que Jesus estaria conosco.
né? Então, assim, tudo é muito claro quando você está vendo pelo lado espiritual. Aqui ele falou o quê? Arreda-te, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Tem hora que a gente começa a olhar a vida com a visão humana. A nossa visão humana, ela é limitada. Ela se foca no momento, ela se foca na dor, ela se foca nos nossos problemas, ela se foca no hoje, né? Agora, a visão espiritual, ela se foca no que tem por trás daquilo, do que Jesus está trazendo para mim, no que eu vou alcançar. Eu sei que Deus está aqui, que Deus não muda, que Ele cuida de mim, Ele já cuidou outras vezes, essa vez vai cuidar mais uma vez. Então, assim, eu oro para que Deus abra a sua visão espiritual e não te deixe, né, agir como uma pessoa ingrata só porque você está naquele momento tendo uma visão humana, uma visão limitada, uma visão somente daquilo que você está passando naquele momento e não do que aquilo vai trazer para você. Porque aqui morrer para Jesus ia trazer um marco na nação, né? Nós temos dividido antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus, porque Jesus rasgou o véu do templo e nos deu comunhão com o Pai, né? Ele reconciliou o ser humano com Deus, né? Ele nos deu uma nova chance, ele nos trouxe esperança. Então não era só Jesus morrer, era uma esperança reavivada, eram pessoas curadas, saradas, perdoadas, sabe? Era muito maior do que Pedro poderia ver naquele momento. Então ele agiu pela carne, vendo as suas limitações. E creia que tudo que você passa é muito maior. Se talvez você não esteja conseguindo enxergar, ore a Deus e peça para Ele visão espiritual. Senhor, me ensina a enxergar a vida como o Senhor quer, como o Senhor enxerga, como o Senhor quer que eu enxergue. Me ajude a lidar com as pessoas como o Senhor quer que eu veja, com o amor que o Senhor quer que eu veja elas. Porque não é fácil. Sozinho a gente somos limitados, nós não vamos conseguir essa graça. Mas Deus, Ele está aqui para nos dar força, para nos fortalecer e nos conceder isso. Eu oro para que você não tenha uma visão de ingratidão e não comece a agir como um desespero de quem não tem esperança, de quem não tem um Deus forte e poderoso, que pode sim resolver qualquer coisa que você esteja passando neste momento. Aqui, Jesus disse que Ele venceu a própria morte. Depois dele ter vencido a morte, gente, não tem mais nada, não sobrou mais nada que Deus e que o Senhor Jesus não possa fazer. Ele venceu a morte para mostrar para mim e para você que não tem problema que Ele não possa resolver. Não tem adversidade que Jesus não consiga vencer. Não tem doença que Jesus não consiga curar. Então, se foque na visão espiritual, não fique na visão limitada dos homens, para que Deus não tenha que repreender você, né? Credo, sai com essa visão de Satanás daqui, essa visão limitada, essa visão de dor, essa visão de medo, essa visão de desespero, essa visão de ansiedade. Não, a minha visão é de alguém que tem um Deus poderoso, que confia no processo, que sabe que isso é necessário, mas que no final a honra e a glória será toda do Senhor, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Quando você tiver com a visão limitada, leia mais a Bíblia. Quando você tiver com a visão limitada, ore mais, louve mais ao Senhor, para que você possa alcançar o mundo espiritual e consiga enxergar as coisas que você está vivendo, que a sua família está passando, por uma visão espiritual, uma visão de Deus e não de Satanás. E aí você não se foque apenas naquilo que é o problema e se torne uma pessoa ingrata. E uma pessoa ingrata, gente, ela começa a agir desesperadamente. Mas quando você é grato, quando você fala, Senhor, eu posso não entender o que eu tô passando, eu posso não saber por que isso veio até mim, mas eu acredito que o Senhor é um Deus grandioso, glorioso e maravilhoso e pode sim resolver todas as coisas. E eu sou grato até por esse problema que eu estou passando neste momento, porque é através deste problema que Deus vai trazer para mim uma grande vitória. Eu creio em nome de Jesus. Vamos pedir para o Senhor a cada dia mais nos ensinar a ver a vida, a encarar as situações com os olhos de Jesus.
Sim, tendo olhos de Deus e não olhos de homens, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.